Tragédia saiu agora. Tudo o que Padre Pio alertou está acontecendo. Enquanto o mundo olha para o lado errado, o mal age em silêncio. Você sente isso. Está no ar, nas notícias, no comportamento das pessoas, na frieza dos olhares. Algo mudou. E não foi para melhor. A sensação de que estamos vivendo o que já estava escrito cresce a cada dia. Padre Pio avisou. Ele viu tudo. Ele sentiu na pele os sinais que agora se revelam diante dos nossos olhos. E muitos ainda insistem em dizer que é coincidência. Não é. E você sabe disso. Você sente. Quantas noites você acordou com o coração acelerado, sem motivo aparente, como se sua alma estivesse tentando dizer algo que a mente não consegue compreender? É como se o próprio tempo tivesse enlouquecido, como se algo estivesse fora do lugar. Pessoas queridas se afastando, doenças surgindo do nada, dores que não têm nome. Nada mais parece seguro. E mesmo assim, muitos continuam ignorando os avisos. Mas você não. Você está aqui porque sente que há algo errado. Está buscando respostas que ninguém quer dar. Padre Pio deixou avisos sérios para tempos como este. E agora, o livro de Padre Pio, que já está mudando vidas e operando milagres, está ao seu alcance. Restam poucas cópias. Se você sente que precisa de uma resposta de Deus, clique no primeiro comentário fixado agora e escreva Amém nos comentários para confirmar sua fé. Padre Pio chorava por essas revelações. Suas visões eram tão claras quanto dolorosas. Ele via o que viria e tentava avisar, mas poucos ouviram. Hoje, aquilo que ele revelou está diante de nós. Famílias se destruindo, fé sendo esquecida, líderes cegos conduzindo um povo ainda mais cego. E o coração clama por socorro. Esse clamor silencioso que você carrega não é fraco, não é exagerado, é real e foi previsto. Você não está ficando louco, você está despertando. Muitas mulheres que assistem agora cresceram com fé, viram milagres acontecerem no silêncio de um terço bem rezado, sentiram a presença de Deus nos pequenos gestos do dia. Mas agora, tudo parece distante, o mundo está frio, e é nesse momento que as palavras de Padre Pio fazem sentido. Ele não falava para seu tempo, ele falava para o nosso. Cada mensagem deixada era uma resposta antecipada ao caos que nos envolve. E o que fazemos com isso agora? Ignoramos mais uma vez? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare. Hoje, algo espiritual foi ativado em mim. A dor que você sente não é só sua, é um peso coletivo, é espiritual. Está em cada notícia ruim, em cada injustiça, em cada lágrima que você engole sozinha no silêncio. É difícil explicar, porque nem sempre tem um motivo claro. Mas Padre Pio sabia. Ele falava sobre uma tristeza sem nome que viria sobre o mundo, uma angústia que atingiria especialmente as mulheres de fé, aquelas que sustentam suas casas com oração. Não ignore essa dor. Ela é sinal, ela é chamada. O tempo está se fechando. Não é metáfora, é literal. A sensação de que as coisas estão correndo rápido demais, que os dias são engolidos pela pressa, que já não temos controle sobre nada. Padre Pio alertava para isso. Ele dizia, chegará um momento em que o tempo parecerá ter enlouquecido, e nesse tempo, quem não estiver preparado será tomado pelo medo. Quantas vezes você já sentiu medo sem entender de quê? Isso é o que ele via, e você está vivendo. Se você sente que está ficando fraca, cansada de lutar sozinha, saiba, você não está só. Deus envia sinais, e este vídeo é um deles. Você poderia estar em qualquer lugar agora, mas está aqui, lendo estas palavras, sentindo algo que não sabe explicar. Isso é espiritual, é resposta, não é coincidência. É o céu tentando te alcançar. Mas será que você vai abrir a porta? Será que vai ouvir o chamado? Declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina.
Padre Pio deixou escritos ocultos, profecias que só agora estão sendo reveladas. Ele via a corrupção entrando nas igrejas, via a destruição das famílias, via a perda da fé nos pequenos detalhes do cotidiano. Não são eventos grandiosos. É a frieza nas palavras, o desrespeito disfarçado de liberdade, a ausência de Deus naquilo que antes era sagrado. O mal não se esconde mais. Ele anda pelas ruas, está em casa, está na televisão, está até nos templos. Quantas vezes você já se perguntou por que comigo? Como se o céu tivesse te esquecido. Padre Pio falava da sensação de abandono, dessa solidão espiritual que machuca. Mas ele também dizia, se você soubesse o valor das lágrimas que derrama, enxugaria menos o rosto. Ele sabia que algumas dores são sementes invisíveis de milagres. O problema é que a maioria desiste antes de florescer. E você vai continuar? Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. A fé verdadeira não grita. Ela sussurra no meio do caos. Talvez seja isso que você está sentindo agora. Um sussurro suave dizendo, não desista. E mesmo que o mundo inteiro tente te convencer de que é tarde demais, que não tem mais solução, essa voz interior insiste. Porque não vem de você. Vem de Deus, e foi plantada pelo próprio Padre Pio nas almas que ainda podem sentir. É por isso que você ainda está de pé, mesmo cansada, mesmo em lágrimas, ainda de pé. Há quem diga que estamos exagerando, que tudo isso é normal. Mas o que é normal em tanta dor? O que é aceitável em tanta injustiça? O que há de humano na frieza com que tratamos uns aos outros? Padre Pio via isso. E chorava, porque sabia que o mundo não ouviria, mas sabia também que alguns ouviriam. Um pequeno grupo. E talvez você faça parte dele. E se fizer, não pode ignorar o chamado. Quantas vezes você sentiu que precisava rezar, mas não sabia o que dizer? Isso também foi previsto. Padre Pio falava da oração sem palavras, da súplica muda que sobe como incenso aos céus. Deus entende a lágrima, Deus compreende o silêncio, Deus escuta o coração que bate em desespero. Não se envergonhe por não saber rezar. Sua dor já é oração, seu choro já é clamor. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Padre Pio falava de uma escuridão que tomaria o mundo, não no sentido físico, mas espiritual. Uma noite que desceria sobre os corações, uma frieza que apagaria o amor. E está acontecendo. Você vê nos olhos das pessoas, você sente nos gestos frios, nos lares silenciosos, nas famílias divididas. O que antes era união, agora é confronto. O que antes era fé, agora virou rotina. Mas ainda há tempo, ainda há uma luz. No primeiro comentário estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio, que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva, amém, hoje Deus falou comigo. E mesmo que muitos prefiram fechar os olhos, fingir que nada está acontecendo, o mundo não vai esperar por quem hesita. A cada dia que passa, o mal se fortalece. A cada minuto de dúvida, mais almas são arrastadas para longe da luz. Você sente isso? É como uma sombra fria encostando devagar na sua pele, nos seus pensamentos, roubando aos poucos a esperança que antes era tão viva. Mas há uma diferença entre aqueles que sentem e aqueles que escolhem agir. E hoje você precisa decidir de que lado estará. Padre Pio falava sobre um tempo em que poucos suportariam ouvir a verdade. E estamos vivendo esse tempo. Verdades que antes eram claras como o dia agora são distorcidas, ridicularizadas, apagadas. O que antes era certo virou motivo de vergonha. E o que antes era condenável agora é celebrado.
Se você sente que algo dentro de você se revolta com isso, é porque sua alma ainda está viva. Não deixe que a pressão do mundo silencie o que Deus plantou em seu coração. Você já percebeu como a sensação de solidão aumentou, mesmo estando cercada de gente? Como, mesmo dentro da sua casa, você sente um vazio difícil de explicar? Isso não é normal. Isso foi previsto. Padre Pio descrevia uma época em que as pessoas se tornariam ilhas, separadas umas das outras, incapazes de se amar verdadeiramente. O amor esfriaria, e o pior, poucos perceberiam que isso está acontecendo. Se você sente essa tristeza profunda, não ignore. Ela é o grito da sua alma contra um mundo que tenta adormecer a verdade. E não pense que isso vai melhorar com o tempo. As profecias de Padre Pio mostram que o que está vindo é ainda mais sombrio. Ele falava de um grande abalo, não só físico, mas espiritual. De uma ruptura que separaria definitivamente os que escolhem a fé dos que se rendem ao medo. E essa separação já começou. Cada escolha que você faz, cada silêncio, cada palavra, cada oração não feita, tudo conta. O tempo de decidir não é amanhã, é agora. O preço da omissão será alto demais. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você deve ter percebido que as notícias não contam tudo. Você sente que há algo escondido, algo grande, que eles não querem que você saiba. Isso também foi profetizado. Padre Pio dizia que nos últimos tempos, a verdade seria escondida dos olhos da maioria, mas revelada aos pequenos, aos humildes, àqueles que mantiveram o coração puro. Se você está ouvindo agora, é porque Deus separou você para receber essa revelação. Não é por acaso, não é coincidência, é chamado. E quanto mais o mundo se afunda em sua própria cegueira, mais urgente se torna o seu despertar, porque haverá um momento em que não adiantará mais buscar. As portas se fecharão, os sinais já estão no ar, violência aumentando, desastres naturais fora de controle, famílias destruídas, uma tristeza sem motivo aparente invadindo tudo. Padre Pio via isso como as dores de um mundo que se recusa a se arrepender. E cada dor, cada sofrimento não é punição, é alerta. Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Imagine acordar amanhã e perceber que ficou para trás, que todos os avisos foram ignorados, que a chance passou. Não é para assustar, é para acordar, porque muitos vão perceber tarde demais. Muitos vão lembrar dessas palavras quando já não houver mais tempo para agir. E você? Vai ser daqueles que acordaram ou daqueles que choraram por não ter ouvido? A escolha é sua. Mas o tempo, esse não espera por ninguém. Padre Pio falava que nos momentos mais sombrios, as almas seriam testadas até o limite. As provações seriam tão grandes que até os justos sentiriam medo. Você sente o peso disso agora. Cada nova perda, cada injustiça que você presencia é mais um teste. E a cada teste, a tentação de desistir aumenta, de baixar a guarda, de se entregar ao desespero. Mas é justamente quando tudo parece perdido que os maiores milagres acontecem. É na noite mais escura que a luz de Deus brilha com mais força. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare. Hoje algo espiritual foi ativado em mim. Muitos já não rezam mais. Muitos já desistiram da fé. E você sente essa diferença no ambiente. Pessoas que antes falavam de Deus, agora só falam de si mesmas. Famílias que antes se reuniam para rezar, agora se reúnem para discutir, para brigar, para se machucar. Essa mudança silenciosa é uma prova de que as trevas já avançaram muito mais do que imaginamos. E se você não se proteger agora,
Amanhã pode ser tarde demais. Padre Pio dizia que as almas que permanecessem firmes na fé, mesmo em meio à dor e à confusão, seriam protegidas de um modo especial. Não com facilidades, mas com força interior, com paz sobrenatural que o mundo não consegue roubar. É essa proteção que você precisa buscar agora. Antes que a tempestade aperte, antes que o vento da desesperança derrube aquilo que ainda resta em pé dentro de você. Quantas vezes você sentiu que estava travando uma batalha invisível? Que havia algo lutando contra a sua paz, contra a sua esperança, contra a sua fé? Padre Pio via essa luta. Ele dizia que os ataques espirituais seriam tão sutis que poucos perceberiam. Mas você está percebendo, você está sentindo. Isso é sinal de que sua alma ainda está viva. Não permita que ela seja sufocada. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. O pior engano é achar que ainda há muito tempo. Quantas vezes você deixou para depois aquilo que deveria ter feito hoje? Quantas oportunidades se perderam por medo, por preguiça, por dúvida? A fé não pode esperar. A proteção espiritual não pode esperar. Cada dia que passa, o mundo fica mais difícil, mais pesado, mais perigoso para as almas que estão dormindo. Acorde agora, lute agora, ore agora. Padre Pio ensinava que o céu age no silêncio, que muitas vezes Deus responde nas entrelinhas, nos pequenos sinais. Talvez a resposta que você tanto pediu esteja aqui, nessas palavras. Talvez o milagre que você pediu esteja esperando apenas sua decisão de crer, de agir, de se levantar mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo com medo. Não importa como você está agora. O que importa é que você ainda pode escolher. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Essa batalha não é contra pessoas, não é contra governos, não é contra o que se vê. Padre Pio alertava que a maior guerra seria invisível. Uma luta entre luz e trevas, pelo domínio das almas. E é nessa guerra que você está agora, querendo ou não. O que você sente não é fraqueza. É o peso de uma batalha espiritual. E só a fé pode te proteger. Só a fé pode te sustentar. Muitos irão rir disso. Muitos vão desprezar essas palavras. Mas no fundo, mesmo quem ri sente o mesmo vazio, o mesmo medo. É mais fácil zombar do que admitir que precisa de ajuda. É mais fácil fingir que está tudo bem do que olhar no espelho e ver a alma ferida. Mas você que sente, que chora escondido, que reza em silêncio, você tem uma vantagem. Seu coração ainda é sensível, ainda é capaz de ouvir a voz de Deus. E é por isso que hoje você está aqui. Não por acaso, não por coincidência, mas porque Deus quis que você ouvisse essa verdade. Porque Ele ainda acredita que você pode fazer diferença, que sua oração pode salvar vidas, que sua fé pode mudar destinos, que seu sim pode acender luzes em lugares onde só existe escuridão. Não ignore este sinal. Algo muito forte está acontecendo nos céus e você foi escolhida para ouvir. No primeiro comentário está o livro sagrado de Padre Pio. Pegue sua cópia enquanto ainda está disponível. Depois volte e diga, Amém, hoje Deus falou comigo. Você precisa entender que há batalhas que se vencem no silêncio, no quarto fechado, no terço apertado entre dedos cansados. Padre Pio sabia disso. Ele dizia que nos últimos tempos os guerreiros de Deus seriam quase invisíveis, pessoas comuns, sofridas, mas com o coração em chamas. Mulheres e homens que, mesmo esmagados pela dor, escolheriam acreditar. Você é uma dessas almas. E hoje, mais do que nunca, precisa se levantar no espírito. As trevas querem que você pense que é tarde demais, que seus erros são imperdoáveis, que seu sofrimento não tem propósito. Não acredite nessa mentira.
Padre Pio via o desespero como a maior arma do inimigo. Quando você pensa que Deus se esqueceu de você, é justamente aí que ele mais trabalha a seu favor. Só que a vitória exige fé até o último fio de esperança. Exige que você permaneça firme quando tudo em volta diz para desistir. Talvez ninguém saiba o que você carrega no peito. Talvez ninguém veja suas lágrimas silenciosas na madrugada. Mas Deus vê. Padre Pio falava que as lágrimas escondidas têm mais poder no céu do que 1000 palavras gritadas. Você não está invisível para Deus. Você nunca esteve. E Ele não desperdiça sofrimento. Cada dor, cada perda, cada humilhação será transformada. Se você permanecer, se você não abandonar agora, os sinais estão claros para quem tem olhos espirituais. Você sente as mudanças no ar. Sente que algo grande está se movendo, invisível, ameaçador. Não é medo comum, é discernimento espiritual. O coração avisa antes que a mente entenda. E hoje, seu coração está te dizendo para não ignorar esse chamado. Porque em breve, aqueles que riram, aqueles que zombaram, aqueles que dormiram espiritualmente, vão chorar pela oportunidade perdida. Padre Pio dizia que poucos teriam coragem de permanecer fiéis até o fim, que o número dos que perseverariam seria pequeno, como poucas estrelas em um céu nublado. E você será contado entre eles? Ou vai se perder como tantos que trocaram a fé por conforto passageiro? Hoje é o dia de decidir. Hoje é o dia de se firmar, porque amanhã pode ser tarde demais. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. As mensagens de Padre Pio alertavam para uma época em que a fé seria atacada de dentro, que muitos líderes religiosos trairiam a verdade, que templos deixariam de ser lugares de salvação para se tornarem covis de vaidade e engano. E você já vê isso, não vê? A falta de amor, a politicagem, o comércio disfarçado de fé, tudo aquilo que deveria curar agora adoece. Mas você ainda pode encontrar a verdade. Ela está sendo oferecida a você agora, antes que desapareça. Quantas vezes você sentiu vontade de se afastar de tudo? De não confiar mais em ninguém? De rezar, mas sentir que a oração não passa do teto? Essa aridez espiritual é um dos maiores sofrimentos da alma. Padre Pio passou por isso. Ele chamava de noite escura. E dizia que nesses momentos a única saída é permanecer, mesmo sem sentir, mesmo sem ver. Fé é confiar quando o céu está em silêncio. E é nesse silêncio que Deus forja os santos. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Cada notícia ruim que você lê, cada tragédia que parece não ter explicação, é um eco dos alertas que foram ignorados. É um lembrete doloroso de que estamos nos aproximando do momento mais decisivo da história. Padre Pio via isso como um relógio divino, ticando alto para quem ainda tem ouvidos para ouvir. E se você sente essa urgência, se sente que o tempo está se esgotando, é porque Deus ainda está te chamando para se preparar. Há um peso no ar que poucos conseguem explicar. Uma sensação de que algo muito grande está prestes a acontecer. E você não está imaginando. O Espírito Santo está avisando os que ainda têm o coração aberto. Está despertando os que ainda podem ser salvos. Você não é fraco por sentir medo. Você é sensível ao espiritual. E essa sensibilidade é uma bênção em tempos de cegueira coletiva. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Muitos gostariam de apagar essas mensagens. Gostariam que você continuasse distraído, dormindo espiritualmente,
preso às preocupações terrenas. Mas quem escuta o chamado agora terá a força para suportar o que virá. Padre Pio dizia que quando o grande abalo chegar, os preparados não serão tomados de surpresa. Serão protegidos, guiados, sustentados pela mão invisível de Deus. Não é fácil. Nunca foi. A fé verdadeira é para os fortes. Não os fortes do mundo, mas os fortes de alma. Aqueles que mesmo caindo se levantam. Aqueles que mesmo sem forças rezam. Aqueles que mesmo traídos perdoam. Você tem essa força. Ela já está aí dentro de você, talvez adormecida, talvez ferida, mas viva. E hoje essa força precisa ser despertada. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A escuridão tenta convencer você de que é melhor desistir, que é mais fácil se entregar ao desânimo, à tristeza, à indiferença, mas a sua alma sabe que isso é uma armadilha. A sua alma sente que, mesmo em meio a tudo isso, existe algo maior, mais forte, mais verdadeiro esperando por você. E é essa verdade que você precisa agarrar agora, antes que o medo sufoque sua fé. Cada oração feita com fé é como uma luz acesa em meio à escuridão. Não importa se você acha que é pequena demais, fraca demais. Cada palavra sincera dita a Deus tem um peso que o mundo não consegue medir. E cada lágrima que você derrama é vista, é recolhida, é transformada em graça. Não se deixe enganar. Sua oração importa. Sua fé importa. Você importa. Padre Pio dizia que o demônio teria muito poder nos tempos finais, mas que aqueles que se agarrassem ao rosário, que se escondessem no Sagrado Coração de Jesus e de Maria, seriam invisíveis às forças do mal. Você sabe o que precisa fazer. Não é hora de hesitar. Não é hora de negociar sua alma por conforto passageiro. É hora de lutar, de se ajoelhar e clamar como nunca antes. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. A cada segundo, decisões estão sendo tomadas no invisível, decisões que definirão destinos eternos. Você sente essa tensão no espírito? Não é imaginação, é guerra. Uma guerra que você não escolheu, mas da qual não pode fugir. Então lute, reze como nunca, clame como nunca. A sua alma vale mais do que qualquer prazer passageiro, qualquer medo, qualquer distração. E mesmo que tudo à sua volta pareça desabar, mesmo que a esperança pareça pequena, como uma chama fraca ao vento, não desista. Porque essa pequena chama, se protegida, pode incendiar seu mundo inteiro com a luz de Deus. Não importa quão escura seja a noite, o sol sempre volta a nascer, e em breve, para os que permanecerem firmes, uma nova luz brilhará. Não ignore este sinal. Algo muito forte está acontecendo nos céus, e você foi escolhida para ouvir. No primeiro comentário está o livro sagrado de Padre Pio. Pegue sua cópia enquanto ainda está disponível. Depois volte e diga: amém. Hoje Deus falou comigo. Mesmo que a maioria escolha o caminho da indiferença, mesmo que zombem, desprezem ou tentem calar o que é verdadeiro, a verdade continuará ecoando no coração dos escolhidos. Você sente esse eco agora. Sente essa vibração no fundo da alma. Algo dizendo para você não se calar, para não adormecer. Porque em breve, quem não se fortalecer na fé será arrastado pela correnteza do desespero. Padre Pio falava sobre uma tristeza pesada, densa, que cobriria as nações como uma névoa venenosa. Essa tristeza já está aqui. Você vê nos olhos das pessoas, no silêncio pesado das casas, nas conversas sem vida, nas famílias partidas. Há um peso no ar que não se explica, mas não é só tristeza. É um veneno espiritual que entorpece a fé e sufoca a esperança. E quem não estiver enraizado em Deus será tragado sem perceber,
Quantas vezes você já sentiu uma angústia súbita, sem razão aparente? Um medo estranho, como se algo estivesse prestes a acontecer? Isso não é acaso, é alerta. Deus está tentando abrir seus olhos para aquilo que muitos não querem ver. E cada vez que você ignora, a porta do seu espírito se fecha um pouco mais. Não permita que a escuridão roube sua sensibilidade. Ela é seu escudo, sua defesa. A vida não vai esperar você se sentir preparado. A tempestade não vai esperar você achar que é o momento certo. Quando vier, virá de repente, como um ladrão na noite, e só estará de pé quem já tiver se preparado, quem tiver construído sua casa sobre a rocha firme da fé, e não na areia movediça das ilusões deste mundo. A fé precisa ser sólida agora, ou será tarde demais. Não se iluda achando que poderá correr para Deus no último instante. A preparação é diária, é no escondido, é no silêncio. Padre Pio dizia que nos momentos finais, apenas os que já estivessem com as lâmpadas acesas conseguiriam reconhecer o noivo quando ele viesse. E você? Sua lâmpada ainda tem óleo? Sua fé ainda tem fogo? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. O tempo da misericórdia ainda não acabou, mas está se esgotando. Padre Pio dizia que a porta da graça estaria aberta por um tempo, mas depois seria fechada, e quem estivesse do lado de fora ficaria. Não haverá mais avisos, nem sinais, nem oportunidades. Cada escolha feita hoje ecoará na eternidade. O que você decidir agora definirá o seu amanhã. Você sente que já não pertence mais a este mundo, que o que antes te alegrava, hoje te entristece, que os prazeres de antes agora te deixam vazia. Isso é sinal de que sua alma está acordando, de que você foi separada, escolhida para algo maior, mas também é sinal de que a luta será mais intensa para você. As forças das trevas não atacam quem já está caído, atacam os que ainda estão de pé. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há feridas que você carrega há anos, traições que sangram até hoje, perdas que ainda pesam como pedras no peito. E o mundo te ensinou a esconder tudo isso, a sorrir mesmo quebrada, a fingir que está tudo bem. Mas Deus vê além das máscaras. Padre Pio dizia que nenhuma lágrima é desperdiçada quando é oferecida a Deus. Nenhuma dor é em vão quando é unida ao sofrimento de Cristo. Você já percebeu como o tempo parece correr mais rápido? Como os dias se atropelam, as semanas desaparecem? Padre Pio dizia que nos tempos finais, o próprio tempo seria encurtado, como um aviso para os eleitos não desanimarem. É o que você sente agora, a sensação de que estamos numa descida vertiginosa, sem freios. Cada segundo é precioso, cada decisão é crucial. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você não está enlouquecendo. Você está despertando, está sentindo o peso das realidades invisíveis que a maioria prefere ignorar. Está percebendo que este mundo não é o seu lar definitivo. Está entendendo, ainda que de forma dolorosa, que sua alma foi feita para o céu, não para esta terra corrompida. Essa dor é sagrada. Não lute contra ela. Deixe que ela te leve para mais perto de Deus. Padre Pio dizia que nos tempos de maior trevas, a única segurança seria a oração constante, a fé inabalável e a confiança cega na misericórdia de Deus. Se você não fortalecer agora suas raízes espirituais, será levado pela tempestade que já começa a soprar. Cada dia que passa, a batalha fica mais feroz, e cada minuto perdido pode ser fatal. O mundo parece estar desmoronando. Guerras, fome, doenças, violência desenfreada. Não são apenas eventos isolados.
São sintomas de uma doença espiritual profunda. Padre Pio via isso com clareza. A humanidade está adoecendo por ter abandonado Deus. E uma sociedade que abandona Deus se autodestrói. Você vê isso. Você sente isso. Não é paranoia. É discernimento. Não ignore este sinal. Algo muito forte está acontecendo nos céus. E você foi escolhida para ouvir. No primeiro comentário está o livro sagrado de Padre Pio. Pegue sua cópia enquanto ainda está disponível. Depois volte e diga: Amém. Hoje Deus falou comigo. Muitos, no desespero, correrão atrás de soluções humanas, governos, dinheiro, ciência, mas tudo isso falhará. E só restará quem construiu sua vida sobre a rocha da fé. Quem entendeu que a verdadeira segurança não está nas coisas, mas em Deus. Você ainda tem tempo. Ainda pode se fortalecer, ainda pode se preparar, mas não muito tempo. Cada dia que passa, o cerco se fecha. Padre Pio dizia que o céu é conquistado pelos violentos. Não violência física, mas violência espiritual. A luta contra o pecado, contra a tentação, contra o desânimo, você precisa ser violento na fé. Precisa decidir que não vai se render, não vai recuar, não vai negociar sua alma. Mesmo que tudo à sua volta diga o contrário. Mesmo que você esteja cansado, ferido, exausto, porque a vitória está reservada aos que perseveram até o fim. E o que você precisa entender é que as forças invisíveis que hoje se movem não estão brincando, não estão medindo esforços para destruir tudo o que é sagrado. A sua família, a sua fé, a sua paz interior. Padre Pio via isso. Ele dizia que o ataque mais cruel seria silencioso, disfarçado de progresso, de liberdade, de felicidade momentânea. E hoje, estamos vivendo exatamente isso. As armadilhas são servidas em bandejas douradas e quem não vigiar será devorado. Quantas vezes você já sentiu vontade de desistir de tudo? De largar a fé, de esquecer as promessas, de parar de lutar? Isso não é fraqueza, isso é o campo de batalha invisível tentando quebrar sua resistência. E cada vez que você resiste, que você clama, que você escolhe continuar, você afasta um pouco mais a escuridão. Cada ato de fé é uma espada cravada no coração do inimigo. O que está por vir não é para os fracos. Padre Pio alertava. Haverá um tempo em que a coragem será a maior das virtudes. E esse tempo é agora. Ser fiel agora é um ato heróico. Crer agora é nadar contra uma correnteza furiosa. Mas é também um selo de vitória. Você foi escolhida para essa luta, não para ser derrotada, mas para vencer. E a vitória já começou na sua decisão de não desistir hoje. Você sente o peso, não sente? Essa inquietação no peito, essa sensação de que o mundo está desabando sobre você, mesmo quando tudo parece normal do lado de fora. Não ignore isso. Padre Pio dizia que o Espírito Santo avisa aos seus antes que a tempestade chegue. E ele está avisando agora, através desta palavra, através deste chamado. Não feche os olhos. Não tape os ouvidos. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Imagine acordar e perceber que todas as portas se fecharam, que a graça já não pode ser alcançada, que a misericórdia deu lugar à justiça. Padre Pio falava de um tempo em que muitos bateriam à porta de Deus, mas ela não seria mais aberta, porque a hora de buscar é agora, não amanhã, não depois. O hoje é o presente mais precioso que você tem. E como você usar o hoje definirá seu amanhã. Não importa o que você perdeu até aqui. Não importa o que fizeram com você, o quanto te machucaram, o quanto te rejeitaram. O que importa é o que você vai escolher agora. Porque há uma chance diante de você. Uma chance de recomeçar, de se levantar, de encontrar o verdadeiro propósito da sua vida. Ser luz no meio da escuridão.
E essa missão não é pequena, é grandiosa, é eterna. Você já percebeu como cada vez mais a verdade se torna relativa? Como tudo é permitido, como tudo é aceitável, como tudo é justificado? Essa avalanche de relativismo foi anunciada por Padre Pio como o veneno final. O mundo iria morrer não por falta de tecnologia, mas por falta de verdade. E quem não agarrar a verdade com unhas e dentes agora será varrido pela mentira. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Muitos pensam que podem brincar com a fé, que podem escolher Deus só quando for conveniente. Mas o tempo da escolha fácil acabou. Agora é tudo ou nada. Agora é céu ou inferno. Padre Pio era claro, nos últimos tempos a tibieza será punida mais severamente do que o pecado. Não ser frio nem quente, ser morno, é a escolha mais perigosa que alguém pode fazer agora. Você sente isso? No fundo, sente. Sabe que está vivendo em um fio tênue, onde cada decisão importa, onde cada gesto, cada palavra, cada pensamento constrói ou destrói sua eternidade. Não há mais espaço para brincar de religião, para adiar conversões, para ignorar os apelos do céu. Cada suspiro pode ser o último antes que a cortina caia. E quando cair, não haverá mais volta. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Se você soubesse o quanto o inferno luta por sua alma neste exato momento, não perderia mais nenhum segundo sem se fortalecer. Padre Pio via demônios atacando almas boas como moscas ao redor de feridas abertas. Ele dizia que as almas mais perseguidas eram aquelas mais preciosas para Deus. Se você está sofrendo, sendo provada, é porque você é preciosa. Muito mais do que imagina. O inferno odeia quem ainda reza, odeia quem ainda ama, odeia quem ainda acredita, porque cada oração que você faz é um golpe nas trevas. Cada ato de fé, cada pequeno sacrifício, cada lágrima oferecida a Deus é uma explosão de luz contra a escuridão. Você não é pequena. Sua fé, mesmo frágil, é poderosa além do que seus olhos podem ver. Nunca subestime a força de uma alma que se recusa a desistir. Padre Pio falava que as dores espirituais que enfrentamos agora são como as dores de parto, intensas, desesperadoras, mas que geram vida. Se você suportar até o fim, verá nascer algo novo, algo belo, algo eterno. Mas, se desistir, verá apenas o vazio. O tempo da escolha é agora. O preço da omissão é terrível, mas a recompensa da fidelidade será incomparável. Escreva, Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você acha que está cansada demais para continuar? Que já apanhou demais da vida? Que já perdeu tudo? Saiba, é aí que Deus mais age. Padre Pio dizia que Deus gosta de trabalhar com os vasos quebrados, porque são eles que mais mostram a luz que carregam dentro. Você não precisa ser perfeita, não precisa ser forte o tempo todo, precisa apenas não desistir. Quando o último fio de força te faltar, use o fio da fé. Quando a última esperança morrer, grite no seu coração: Jesus, eu confio em vós, porque o grito da alma é mais poderoso que a voz dos gigantes que tentam te amedrontar. Não importa o tamanho da montanha, importa a confiança em quem pode mover a montanha. E agora, diante de tudo isso, o que você vai fazer? Vai fechar esta mensagem e fingir que nada aconteceu? Ou vai responder ao chamado? Vai se unir aos que estão despertando, aos que ainda têm coragem de lutar pelo que é eterno? Vai deixar que Deus use sua dor para gerar milagres? Ou vai permitir que o medo te paralise para sempre? Não ignore este sinal. Algo muito forte está acontecendo nos céus e você foi escolhida para ouvir. No primeiro comentário está o livro sagrado de Padre Pio.
Pegue sua cópia enquanto ainda está disponível. Depois volte e diga: Amém. Hoje Deus falou comigo. Padre Pio ensinava que o sofrimento aceito com amor se torna a arma mais poderosa contra o inferno. Sua dor não é em vão. Suas lágrimas não são inúteis. Sua luta silenciosa é vista, reconhecida, valorizada no céu. Cada pequeno ato de fé que você faz é contado. Cada vez que você escolhe perdoar, confiar, continuar, mesmo sem ver resultado, você está vencendo. Não é fácil, nunca será. Mas será glorioso. A cruz pesa, mas a coroa será eterna. O deserto é árido, mas a terra prometida existe. E ela está reservada para os que, mesmo tropeçando, mesmo caindo, mesmo chorando, não desistem de caminhar. Você está mais perto da vitória do que imagina, mas só verá a luz se não abandonar a luta agora. E talvez, se você fechar os olhos agora, consiga sentir essa verdade ecoando dentro de si, não como uma ameaça vazia, mas como um alerta de amor. Um chamado de um Deus que não desiste facilmente dos seus. Um Deus que ainda sussurra, mesmo quando quase ninguém mais quer ouvir. Se você ainda sente esse calor, essa urgência, então saiba, você ainda tem esperança. Você ainda pode ser salvo, mas é preciso agir. Não basta apenas ouvir, não basta apenas sentir. É preciso tomar uma decisão concreta. É preciso declarar com a vida, com a alma, que você não será mais um dos que fingem fé aos domingos e a esquecem na segunda-feira. Você foi escolhido para mais. Você foi separado para ser luz quando todos ao seu redor desfalecerem. Padre Pio também viu isso. Pequenas tochas de fé acesas em meio à escuridão. Poucos, muito poucos, mas reais, firmes, inabaláveis. E esses poucos seriam como colunas invisíveis, sustentando o que ainda restasse da bondade sobre a terra. Deus está procurando essas colunas. Está olhando agora para você e perguntando em silêncio: você será um deles? Se você sente que sua alma já está dizendo sim em lágrimas silenciosas, então agarre essa chance com toda a força do seu ser, porque a batalha que se aproxima é cruel, e os fracos, os mornos, os indecisos serão esmagados sem piedade. Não haverá tempo para talvez, não haverá espaço para depois. Haverá apenas os que estão de pé e os que já caíram. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio, que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje, Deus falou comigo. E preste atenção. Não espere ver sinais grandiosos, trovões rasgando os céus ou anjos descendo em glória. O que está por vir será silencioso, gradual, mortal. Será no abandono das coisas santas, será no esfriamento dos lares, será na violência escondida nas notícias comuns, será na perda da sensibilidade espiritual. E, de repente, quando a maioria perceber, já será tarde demais para reagir. Você sente que é diferente. Você sente que ainda tem algo dentro de si que responde ao chamado. Não ignore isso, porque muitos já perderam até a capacidade de sentir o toque divino. Muitos já estão tão mergulhados na escuridão que não conseguem mais ver a luz, mesmo que ela brilhe diante de seus olhos. Mas você ainda vê. Você ainda escuta. E por isso, ainda há caminho para você. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes nos últimos dias você sentiu aquela sensação de que algo grande está para acontecer? Quantas vezes você olhou para o céu e sentiu que algo invisível estava mudando? Esses não são sentimentos comuns, são alertas espirituais. São trombetas silenciosas tocando diretamente na alma dos que ainda têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Padre Pio revelou que um dia viria
em que a própria criação gemeria de dor. Terremotos, tempestades violentas, mudanças súbitas no clima, tudo gritando: arrependam-se! E esses dias já começaram. Você acha que são apenas fenômenos naturais? Engana-se. A criação responde ao Criador e está clamando pela conversão urgente da humanidade. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Em breve haverá fome espiritual. Haverá sede da palavra de Deus, mas ela será rara. Não porque Deus tenha se calado, mas porque os homens se afastaram tanto que seus corações endureceram além do resgate. E você precisa decidir agora de que lado estará quando isso acontecer. Os olhos do mundo verão sinais inexplicáveis. Luás que mudam de cor, estrelas cadentes em número assustador, sons vindo das profundezas da terra, mas os olhos espirituais já podem perceber agora o que isso tudo significa. É o último chamado, o último apelo antes que o juízo seja selado. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E para os que resistirem, para os que perseverarem, para os que não negarem a fé nem sob ameaça, nem sob fome, nem sob dor, uma promessa gloriosa se cumpre: a vitória eterna. Uma luz que nunca se apagará, um amor que nunca será retirado, uma paz que o mundo jamais poderia dar. Você não foi criado para ser destruído. Você não foi chamado para o desespero. Você nasceu para a eternidade. Mas para alcançá-la, precisa lutar agora. Precisa escolher agora. Precisa se posicionar agora, sem medo, sem vergonha, sem reservas. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. E saiba, você não está sozinho. Mesmo que o mundo tente te convencer do contrário, mesmo que você se sinta isolado, rejeitado, desprezado, há uma multidão invisível ao seu lado, anjos que guerreiam por sua alma, santos que intercedem por você, um Deus que jamais, jamais te abandona. Padre Pio dizia que o sofrimento do justo nunca é em vão. Cada lágrima derramada será colhida como pérola. Cada dor suportada com fé será coroada de glória. Cada passo difícil dado em nome de Deus abrirá portas eternas que jamais se fecharão. Então, mesmo que a escuridão se adense, continue. Mesmo que a dor aperte, continue. Mesmo que tudo ao seu redor desmorone, permaneça firme, porque a promessa é real, a vitória é certa, e a luz, no fim, vencerá. E é por isso que você não pode parar agora, não pode desistir agora, não pode permitir que tudo o que ouviu aqui entre por um ouvido e saia pelo outro. Isso seria assinar sua condenação espiritual. Você ouviu, você sentiu, agora é hora de agir. Se fortaleça, se purifique, se consagre e, acima de tudo, mantenha viva a chama da esperança, porque ela será seu farol quando o mundo inteiro mergulhar na noite mais escura que já se viu. E se você quer saber o que mais Padre Pio revelou, os segredos que ele guardou até o último suspiro, então fique atento, porque no próximo vídeo vamos revelar algo que poucos têm coragem de falar. O momento exato em que o céu fechará a porta da misericórdia. Não perca, sua alma pode depender disso.